Os protestos na porta do Museu de Arte Moderna de São Paulo começaram depois que um vídeo correu à internet. A gravação foi feita durante uma performance na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira, essa semana no MAM. A proposta do coreógrafo Wagner Schwartz era interpretar a obra Bicho, da artista Lígia Clark. As esculturas da artista brasileira premiada mundialmente são feitas de alumínio e com muitas dobradiças. Foram criadas para que o público possa manusear e dar diferentes formas às peças. No tatame do MAM, o público poderia modificar as posições do artista. A cena que causou polêmica mostra mãe e filha interagindo com o corpo deitado nu no chão. A menina toca as mãos e pés do coreógrafo, sempre com a mãe ao lado. E depois segue para o lado do pai, na plateia. Como os protestos se multiplicaram, a Promotoria da Infância e Juventude decidiu abrir inquérito civil para investigar se houve abuso ou se a direção do museu descumpriu o Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo a entrada da criança no evento e expondo a menina a um conteúdo impróprio ou abusivo para ela. Uma criança, em hipótese alguma, pode ser exposta diante de um homem nu, completamente nu, em nome da arte. Não é adequado que crianças e adolescentes permaneçam no recinto onde é exibida esse tipo de performance. O museu alega que colocou na entrada a informação de que haveria performance artística com nudez e que não havia conteúdo erótico no trabalho do artista. Mas o aviso não continha indicação de faixa etária. Para esse crítico de arte, o museu errou ao não prestar maiores esclarecimentos do que aconteceria na inauguração da mostra. A impressão que dá é que o museu realmente não pensou que uma criança poderia participar disso. Então, para mim, o erro de avaliação está aí. Todo mundo teria que ter avaliado melhor isso. No momento que você deixa uma criança de 4 anos, né, manipular um homem nu, eu acho que você teria que ter pensado em todas as consequências. Então, acho que está muito além do certo e do errado, mas está na falta de uma compreensão maior do que aconteceu. Essa cartilha do Ministério da Justiça explica que desde 1988, quando acabou a censura, o país tem um sistema de classificação indicativa para cada faixa etária. São informações que ajudam aos pais ou responsáveis a decidir o que os filhos podem ou não ver ou participar. Só a classificação de 18 anos é restritiva, impede o acesso de menores, mesmo com a permissão dos responsáveis. Mas a lei indica a classificação apenas para filmes, jogos, DVDs e peças de teatro. Museus e exposições ficaram de fora da determinação. Para o presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo, é preciso proteger crianças e adolescentes. O museu, naqueles espaços em que tem cena de nudez, ele tem o dever de zelar pelo cumprimento da lei. Então, ele não pode se abster, querer colocar a total responsabilidade ali somente sobre a mãe. Ah, mas a mãe estava lá. Mas certamente há uma corresponsabilidade. Para essa sexóloga, a discussão deveria unir pais, Ministério da Justiça, museus e artistas também. Ela alerta que seria preciso avaliar os benefícios e malefícios de crianças participarem ou observarem obras dessa natureza. Quanto menor a criança, menos ferramentas ela tem para diferenciar, por exemplo, que aquele nu e que aquele toque naquele momento é uma apresentação artística diferente de um processo abusivo. Então, quanto menor a criança, mais se precisa explicar para ela e conversar que o consentimento, os limites em relação ao próprio corpo, a diferença entre o que é carinho e o que pode ser um toque abusivo. Ela precisa conhecer as partes do corpo e precisa saber os limites, que outro adulto não pode tocá-la nas partes íntimas, assim como ela também não pode tocar nas partes íntimas do adulto. Para essa advogada, mestre em educação, a polêmica abre espaço para uma reflexão. Ela acha que a classificação etária deveria ser estendida também para museus e exposições de arte. Eu acho que a arte é livre, né? Para nós adultos é uma questão às vezes de bom ou mau gosto. Mas quando nós temos crianças envolvidas, aí nós temos uma legislação que vai ter que ser observada. E aí eu acho sim
que seria interessante nós termos uma indicação etária, até para que as pessoas entendam se podem ou não levar. Eu acredito que uma criança de 4 anos ainda não teria condições cognitivas de abstração para entender ali qual a proposta do artista. Um delegado de polícia faz sucesso em vídeos na internet. Ele exibe um visual pouco comum para um policial. Motivo para o apelido de delegado hipster. Ele também provoca polêmica por causa da maneira como divulga o trabalho da polícia. Arma em punho. O policial desce do carro e se posiciona. O tiroteio vai começar. Essas poderiam ser cenas reais de um confronto entre polícia e bandidos. Mas são simulações publicadas na internet. O autor e ator principal dos vídeos é o delegado da Polícia Civil paulista, Paulo Bilinski. Paulo ficou conhecido na internet nos últimos meses depois de publicar vídeos em que revela os bastidores da rotina policial. Na maioria das vezes, com foco nos momentos de ação. Além do trabalho, o que chamou a atenção foi o visual diferente do delegado. Eu acho legal, assim, pra homem com mais barba e tal. A barba comprida é recente, tem menos de 2 anos. Na minha família, eu tenho ascendência ucraniana, né? O meu avô tinha uma barba muito comprida. Ele é filho, neto e bisneto de militares. Meu bisavô era militar na Áustria. Meu avô foi militar durante a Segunda Guerra Mundial, dos 2 lados, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E meu pai seguiu carreira militar. Ainda criança, foi matriculado num colégio militar de Curitiba, no Paraná. Foi naquela época que descobriu o dom de falar em público. Por causa da minha entonação de voz, me convidaram para ler a ordem da formatura. E aí eu lembro a frase, né? Apresenta-se no local de formatura o excelentíssimo senhor comandante do Colégio Militar de Curitiba. Policial. Essa facilidade de se comunicar rendeu bons frutos na internet. Em 4 meses, Paulo já atraiu mais de 20 mil seguidores numa rede social. Os vídeos publicados somam mais de 30 mil visualizações. O delegado Paulo também é professor num curso preparatório para concursos públicos. Durante toda a aula, a pistola calibre 45 não sai da cintura do delegado. Ele é fascinado por armas. Nas férias que tirou no mês passado, Paulo viajou para a Europa para fazer um treinamento com armas de guerra. Nesta imagem, ele aparece com 2 fuzis AK-47, um tipo de armamento pesado resistente à água, areia e lama. Vídeos publicados na internet, Paulo dá uma aula aos seguidores sobre como limpar uma arma. Primeiro, separa os materiais. Na sequência, ensina a desmontar. E, por fim, mostra como limpar cada uma das partes da pistola. Esse é o lado polêmico do delegado. No momento que ele pega numa arma e ensina a mexer nisso, eu acho um pouco problemático. E você já precisou matar alguém nessa sua profissão maluca? Não, nunca precisei. Paulo também já usou armas e munições numa situação inesperada. Ele é casado com a também delegada Daniela Bilinski. No ensaio dos noivos, o figurino tradicional se misturou com o universo policial. É uma coisa que a gente resolveu fazer de uma forma pequena, né, na casa do meu primo, e acabou que tomou dimensões grandes mesmo. Foi uma coisa aí que deu o que falar. Naquela época, Paulo ainda adotava um visual menos extravagante. Eu tinha um gosto muito, assim, tradicional pra roupa, sabe? Eu lembro quando eu entrei na polícia, eu usava branco, camisa branca ou camisa azul clara, e aí eu fui percebendo que outras cores
também são legais, interagem bem, tem realmente o visual fica legal. Nesse período, ele participou de uma das investigações mais importantes da carreira policial. A prisão de Ricardo Najar, acusado de matar a filha de 5 anos dentro de casa em São Paulo. No dia da prisão do pai da menina Sofia, é o delegado Paulo que aparece escoltando o acusado. Agora, por causa da barba e das roupas, o policial ficou conhecido como delegado hipster. Então eu tenho visto bastante esse estilo dessa barba meio lenhadora aí. Você é hipster? O que é hipster, né? Este sociólogo explica que hipster é um estilo marcado pela busca por ser diferente. Eu diria que o hipster é um novidadeiro, é o que não se coloca com a sociedade em geral. Ele se destaca pela busca da novidade, pela diferença. Então é uma onda típica da pós-adolescência. Não se encontra hipsters maduros, é muito raro. Para o especialista, essa característica vai na contramão da profissão de delegado. Delegados de polícia, no nosso imaginário, lembram um homem que está sempre de terno escuro, que não se destaca na multidão, para não atrapalhar as investigações, diferente de um hipster que é o sujeito que se destaca na multidão. Paulo diz que continua conservador. Diferente para ele, só o visual. Então, esse visual é interessante. Eu acho que ele ajuda a ter uma conexão com o público. Antes do delegado, outro policial fez sucesso na internet com o visual hipster. Lucas Valença, de 31 anos, ficou famoso no ano passado pela barba comprida e o coque no cabelo. Ele ganhou o apelido de hipster da Federal. Lucas foi um dos policiais designados para escoltar o ex-deputado Eduardo Cunha, preso sob a acusação de lavagem de dinheiro e corrupção. O agente da PF ganhou admiradoras por todo o Brasil. Nas redes sociais, já são mais de 200 mil seguidores. Olha quem tá aqui! É ele, Lucas! Participou até de programas de TV. Assim como Paulo, Lucas também postou vídeo na internet para falar da carreira. Aqui ele dá dicas de como passar num concurso da polícia. Se você está começando a estudar agora... O delegado de São Paulo garante que o novo visual não foi inspirado no colega da Polícia Federal. Não, é exclusivo. Paulo diz que se sente bem assim. Aliás, diante das câmeras, ele parece mesmo bem à vontade. Para gravar os vídeos, o delegado conta com a ajuda do amigo cineasta James Salinas. Eles usam os próprios equipamentos e mandam bala no improviso. Mas será que tanta exposição não pode ser ruim para uma autoridade? Pela profissão dele, não sei até que ponto é bom uma grande exposição. Mas se ele faz o trabalho dele muito bem feito, eu acho que não tem muito problema. Paulo não relata problemas no trabalho por causa dos vídeos. E o delegado hipster quer mais. Sonha em trabalhar na grande mídia. Com esse trabalho na internet, você pretende, de repente, deixar a carreira de policial? Nunca. Eu sou muito apaixonado pela polícia. A polícia me deu tudo.